TV Brasil Oeste apresenta Programa Norte Empreendedor. Oferecimento Tecmac. Olá, o Programa Norte Empreendedor está começando agora. Eu, Marcos Rogério, estarei aqui todos os sábados às 19 horas, no canal 13, pela TV Brasil Oeste de Sinop, para levar as histórias e notícias de empreendedorismo de toda a região norte, em especial de Sinop, para você, telespectador, que assiste o Programa Norte Empreendedor. O programa passa às 19 horas no sábado e reprisa às 12 horas aos domingos. A conversa de hoje é com um casal que veio de longe para Sinop. Ele é biólogo com mestrado e doutorado em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa. Na Universidade Federal de Mato Grosso, ele é professor de cursos de graduação e pós-graduação e também de mestrado. Desenvolve pesquisas com pragas de grãos armazenados e controle de mosquitos, como os da dengue. Ele é autor de 12 livros, entre eles 2 são premiados. Ele é coordenador da livraria no projeto MT Ciência. Também é membro da Academia Sinopense de Letras. Eu falo também com ela, esposa, né? Vou falar o nome dos dois depois, que é engenheira agrícola, formada em engenharia agrícola e ambiental, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, professora na Universidade Federal de Mato Grosso, nos cursos de graduação, pesquisadora na área de energia e agricultura, coordenadora geral do projeto MT Ciência, também membro da Academia Sinopense de Letras. Eu falo da doutora Roberta Martins Nogueira e também do doutor Evaldo Martins Pires. Como vão? Feliz em estar aqui, satisfação em estar nesse momento aqui no programa Norte Empreendedor. Obrigado pela oportunidade. Evaldo, vou começar com você, que já iniciou aqui a conversa. Você vem de que cidade do Brasil, desse estado? Eu sou natural da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Cidade conhecida mundialmente por ser a capital, a cidade do aço, né? Em virtude de uma usina muito grande existente nessa cidade, ocupa praticamente a metade da cidade. Então é a nossa cidade do aço, Volta Redonda. Evaldo, nós estamos descrevendo aqui a sua formação, tudo que você conquistou, mas eu gostaria que você falasse um pouco. Você citou aí que a cidade é Volta Redonda, você falou, né? Sim, Volta Redonda. Que ela é a capital do aço. E que você falasse um pouco do princípio, dos primeiros trabalhos que você teve lá. Eu sei que é uma história que vem de pai, né, que te ensinou esse trabalho, oportunizou isso, mas para que o telespectador possa observar sobre o esforço daqueles que buscam algo na vida. Qual foi a sua primeira profissão lá? A primeira profissão foi metalúrgico, né? Eu trabalhei nessa usina por 8 anos. Uhum. E é uma história muito interessante, desde a minha busca por estudar, né? Sempre busquei, inspirado por meu pai e minha mãe, a buscar os estudos, né? Que é a coisa mais preciosa que um pai deixa para um filho, é a oportunidade dele estudar. Então eu trabalhei nessa indústria e foi uma situação bem interessante, porque meu pai trabalhou nessa indústria, meus tios todos trabalharam nessa indústria, todos movidos de Minas Gerais para Volta Redonda, no período da expansão da usina. Uhum. Consequentemente, meu irmão trabalhou nessa indústria, eu trabalhei nessa indústria e eu fui o primeiro a sair dessa indústria. Uhum. Então foi uma situação meio que até complicada na época para minha família entender, né, porque toda a família trabalhou na CSN, e eu deixei a CSN, uhum. Mas deixei em busca de um ideal, né, de um sonho de vida, que é um sonho da carreira universitária, né, de buscar na universidade a minha oportunidade profissional. Uhum. E durante esse período que eu trabalhava na siderúrgica, eu cursei um curso de biologia numa faculdade particular da cidade. Foram 4 anos de estudo, no qual eu conciliava as atividades de trabalho juntamente com as atividades acadêmicas. Ao final desse curso, eu ingressei num programa de pós-graduação, Lato Sensu, na parte de gestão educacional, buscando já direcionar a minha vida para a parte da educação. Uhum.
concluí essa lato sensu, essa pós, e imediatamente apareceu a oportunidade, em função de conhecer a Roberta na época, que é da mesma cidade minha, a oportunidade de vir de pleitear um programa de pós-graduação, um mestrado. Então, comecei a ir para Viçosa, a Roberta já era estudante lá, comecei a ir para Viçosa nas minhas folgas de 80 horas na empresa. Então, todas as minhas folgas, que eram a cada 15 dias, eu estava em Viçosa tentando desenvolver alguma pesquisa que me capacitasse a pleitear uma vaga no programa de pós-graduação. E depois de 2 anos de tentativas, né, de esforço, eu consegui ser aprovado no mestrado da UFV, que é o mestrado de maior nota, na época, o mestrado de maior nota no país, na área, na entomologia, perante a CAPES, é o mestrado 7. Fiz o mestrado na parte de taxonomia de insetos, identificação, e com 1 ano e 3 meses de curso eu defendi o mestrado e aproveitei a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Fiquei por 1 ano na universidade, na Ohio State University, universidade americana. Passei lá trabalhando e aprendendo alguma coisa na minha área. E em seguida voltei para o Brasil. Tentei e me pleiteei a um curso de doutorado na UFV mesmo. Fui aprovado no doutorado e com 3 anos de doutorado eu defendi a tese e vim parar aqui no Mato Grosso. A Roberta, nessa ocasião, já tinha sido... Ela concluiu o mestrado, entrou no doutorado e tinha passado no concurso na UFMT. Então, eu vim para cá acompanhando ela, porque me faltava na tese somente escrever, coisa que eu poderia fazer aqui. Meu orientador me deu essa carta de confiança, vim para Sinop, e no ano de 2010 apareceu uma oportunidade de concurso numa universidade, lá no Acre. Eu fui para fazer o concurso da universidade, passei. Sim. E vim em seguida transferido para a UFMT. E estou aqui muito feliz, constituindo a minha família, muito feliz com a cidade. Agradeço imensamente à universidade e as oportunidades que Sinop tem me dado na vida. Sou muito feliz aqui. Hoje é a cidade do meu coração, assim como a minha cidade natal. Evaldo, vou dar uma pausinha aqui no Evaldo, só para vocês verem o trajeto. Ele fala 2 anos aqui, 3 anos ali, parece pouco e rápido, né? Isso não é filme, gente. Filme é rápido, você puxa para frente, para trás, fica rápido. Mas são muitos anos de dedicação e estudo. Isso demanda muito estudo. A gente, por conviver, de certa forma, próximo, e de alguns acadêmicos de mestrado, que o Evaldo é coordenador do curso, né? E a Roberta lá também junto lá, a gente percebe que tem uma dedicação integral, tanto dos professores quanto dos acadêmicos. E quando você fala isso num raio de 10 anos, a gente vê que realmente é muita dedicação. Roberta, vocês são da mesma região? Exato. Primeiro, é uma alegria estar aqui, agradeço pela oportunidade. Isso, na verdade, as nossas famílias são praticamente vizinhas e nós nunca havíamos nos conhecido. E um detalhe interessante, nós nos conhecemos pela internet, apesar de sermos vizinhos. Eu já estava em Viçosa, Evaldo em Volta Redonda, então nos conhecemos e começamos a namorar, enfim. E eu estava em Viçosa fazendo meu curso de graduação. Nessa oportunidade, e o Evaldo sempre gostou de estudar, assim como eu falei, olha, vamos continuar, temos que fazer um mestrado, doutorado. E aí ele acabou tendo a oportunidade de ir para Viçosa fazer o doutorado, e então lá fizemos todo o estudo. Nesse intervalo em que o Evaldo foi para os Estados Unidos, também surgiu a oportunidade para que eu fui para a Universidade de Kentucky e fiz o último semestre da minha graduação, eu concluí lá. Então, retornar para o Brasil, iniciei o curso de mestrado, o Evaldo já estava no doutorado, e seguindo a linha da minha formação, a minha formação profissional, eu tive a oportunidade de que uma amiga veio aqui, a professora Soleni, que é a professora conosco aqui, ela estava vindo para Sinop no ano de 2007, Sim. E ela precisava de alguém para vir com ela, para dirigir com ela. E eu falei assim, olha, eu vou com você. E eu não sabia nem o que era Sinop, nem onde é. Então vamos lá conhecer Sinop. Como disse um comediante na Praça Nossa, Sinop parece o nome de um robô. Praticamente. Então eu tive a oportunidade de vir, né, dirigindo com essa amiga, a gente veio dividindo na viagem. E ao chegar em Sinop, eu lembro muito bem, nós chegamos no Alto da Glória ali, bem aquele clima típico de Sinop em julho, a fumaça
fechando a cidade. Mas, assim, ao chegar na cidade, eu tive uma surpresa muito agradável. E na hora que eu cheguei, eu falei para a Sonia, olha só, eu vou voltar para cá. E aqui vai ser o lugar que nós vamos constituir a nossa família. Logo liguei para o Evaldo, conheci uma cidade fantástica, a gente não imagina o que tem no Mato Grosso. E a universidade estava começando, a universidade tinha apenas um prédio instalado. Sim. Tinham apenas 4 cursos. E a engenharia agrícola, que é o curso que eu vim, não existia ainda. Era apenas agronomia, zootecnia, a engenharia florestal e a enfermagem. Depois os outros cursos vieram. E a medicina veterinária, perdão. E aí, nesse intervalo, voltei para Viçosa, concluí o meu mestrado. E aí surgiu a oportunidade do concurso para o primeiro professor na área de engenharia agrícola aqui. E aí eu pleiteei essa vaga, então fiz o concurso e fui aprovada no concurso e tive a oportunidade de vir para Sinop. À época eu tinha sido aprovado no doutorado também, e consegui conciliar as duas coisas. Terminei as minhas disciplinas lá, até enquanto fui convocada para assumir o concurso. Então, assumi o concurso aqui ainda para fazer a minha tese de doutorado. Isso foi um fato muito interessante porque me oportunizou realmente conhecer a região muito bem. E quando eu vim para cá, o meu orientador disse, olha, então agora em Minas eu trabalhava com café, a gente trabalhava com secagem de café. E ele falou, olha, agora a gente tem que fazer algo que se adapte à região, você vai fazer sua tese lá. E aí tive a oportunidade de conhecer a castanha do Brasil. E aí, alguns colegas falaram, olha, a gente tem uma pesquisa a desenvolver, a gente precisa trabalhar a secagem desse produto. E então, chegando aqui, comecei a conhecer a região. Itaúba, Cláudia, Alta Floresta. E aí, consegui fazer o meu projeto de doutorado aqui. E, ao longo dos 2 anos, primeiros 2 anos que eu estava como docente na universidade, eu consegui concluir minha pesquisa e defender a minha tese de doutorado. Então, o Sinop sempre nos oportunizou assim, esses crescimentos profissionais. E quando você fala que realmente o tempo é algo bastante longo, né? A gente estudou isso daí, pelo menos foram 25 anos de estudos ininterruptos. Né? Se não tem uma história como a do Evaldo de ter mudado tanto de carreira, de ser metalúrgico, enfim, eu fui técnico agrícola, fiz engenharia agrícola e assim por diante. Mas isso oportunizou realmente você ter uma visão para o agronegócio, uma visão nessa área em que a nossa economia que é tão pujante, de poder contribuir e de poder aprender muito com essa região que tem muito a nos ensinar. Mas eu estou olhando aqui uma das especialidades do Evaldo, doutor Evaldo, que é pragas de grãos armazenados. Quer dizer, está ligado com o seu estudo, com a sua formação. Exato. Isso é uma questão interessante, porque assim, nós viemos da Universidade de Viçosa, uma universidade muito tradicional, com muitos anos, já há mais de 90 anos, uma universidade estruturada, com toda a sua pesquisa, tudo estruturado, laboratórios prontos. E ao chegar aqui em Sinop foi uma surpresa que hoje se tornou uma bela surpresa. Não tínhamos nada de estrutura. Então, nós tínhamos um prédio e estava tudo por se fazer. Então, nós fomos oportunizados de participar nessa construção. E como nós tínhamos, então, a oportunidade de começar a construir, então, falou, olha, a gente precisa juntar forças. Então, o Evaldo é um entomologista, um cara totalmente especializado em insetos, em pragas, e eu mexo com a parte de produtos agrícolas armazenados, secagem, enfim. Falei, olha, então vamos trabalhar na mesma área, na mesma linha, a gente pode se ajudar. E a gente, assim, realmente vive 24 horas por dia juntos, né, na mesma sala, a gente divide laboratórios, orientados são os mesmos, e as nossas pesquisas, elas tentam se alinhar justamente no mesmo tema central. Cada um contribuindo com o que sabe, com o que pode de melhor, mas sempre com o eixo central que a gente pode atuar. Tá certo. Vocês dois são membros da Academia de Letras de Sinop. Você me convidou para participar lá da posse de vocês, lá, não sei como chama. Posse cerimônia de posse, né? E eu acho muito legal, muito bacana isso. Conheço algumas pessoas de lá. Mas por ser vocês dois, assim, é emocionante. Eu acredito que isso é um reconhecimento, além de um reconhecimento, é um prêmio, né? A gente pode dizer isso, né, Evaldo? É uma coisa muito gratificante de fazer parte de uma academia de ciências e letras, né? Um corpo de membros muito atuante, né? A gente está muito feliz, aprendendo muito com esses membros, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que nós que somos pais, nós temos que manter boas ações, né? E boas referências para os nossos filhos. Então, assim, eu gosto de participar de grupos, né? No que o propósito é positivo. Por exemplo, a Academia de Ciências e Letras. Por quê? Porque nós somos espelhos para os filhos.
Então, assim, é uma coisa interessante o meu filho me ver dentro de uma academia de ciências e letras. Eu posso motivar ele a ser uma pessoa que goste de estudar. Então, assim, é uma grande satisfação por mim também fazer parte de uma academia de ciências e letras, mas também acho que é uma coisa muito importante para a gente mostrar para o nosso filho onde nós estamos inseridos na sociedade. Acho que é um exemplo muito positivo, né? São pessoas muito atuantes na cidade, intelectuais, pessoas muito comprometidas com a causa de se estudar, de se aprender, de se valorizar a educação. Então, acho que é uma oportunidade única. É muito simples até de dar um direcionamento para isso que você está dizendo. Esses dias eu estava observando a árvore genealógica da minha família, de mães e pais. Então, é Portugal e Itália, né? Com ascendência mais antiga alemã. E eu observo que as pessoas, quando buscam essa árvore genealógica, italiano, por exemplo, então, com todo respeito aos imigrantes que vieram, que a maioria deles eram pessoas humildes, colonos, etc., que vieram em busca de trabalho, de terra, final do século XIX, né? Meados do século XIX, final do século XIX. Mas quando o descendente abre a árvore genealógica e ele vê lá 1 ou 2 membros de uma ascendência cultural ou social ou econômica mais abastada, né? Cultural mais envolvente ou econômica mais abastada, ele fala, olha, minha família era assim. Né? E quando vê lá a descendência, não, eram todos colonos, parece que ele fica meio murcho, né? Ele está buscando uma referência. Ah, tá, tudo bem, eram colonos, pessoas honestas, fica muito feliz, e isso é muito bom. Né? Tem uma descendência de família honesta, trabalhadora, lutadora, mas quando vê o nível cultural e tudo, e acha ali pessoas que conseguiram galgar esses níveis sociais, de cultural, brilha os olhos, né? Eu acho que um ponto interessante, Marcos, e acho que a minha realidade e a do Evaldo é a mesma. Nós somos família muito humilde, né? Os nossos pais estudaram até o ensino fundamental, ambos, né? Então, assim, é uma vitória muito grande de você conseguir chegar, né, no nível de doutorado, enfim, e hoje fazer parte de um grupo que realmente pode contribuir. Mas acho que mais do que um prêmio de estar, óbvio, é uma alegria imensa, mas acho que é um dever nosso, como cidadãos, para poder contribuir com a educação, contribuir com a difusão da ciência, contribuir com a difusão das letras dentro da cidade de Sinop. Então, esse a gente tem trabalhado junto com toda a academia nas ações que devem ser feitas, quais são os projetos que a gente vai atuar. Isso tudo engrandece, com certeza, o nosso município, porque Sinop é uma região muito pujante, a região norte como um todo, dentro do estado, e acho que não só em nível econômico, mas em nível de educação e nível cultural também. Além da referência familiar, Evaldo, como você está falando, do exemplo de pais que vocês desejam e gostam, e são, que eu os conheço, esse é um exemplo, como a Roberta está dizendo, realmente para a sociedade. Esse é o objetivo do Programa Norte Empreendedor, essa transferência de know-how, de experiências vividas, de sucessos adquiridos, porque quem tem doutorado, mestrado, conseguiu exercer, realizar um sonho, poder usar esse conhecimento em pesquisa dentro de uma universidade é outra coisa, e no caso de vocês estarem fazendo, é outro sonho realizado, né? Porque uma coisa é você conquistar esse conhecimento, outra coisa é colocar em prática. Exato. Não é? Vocês fazem isso, colocam em prática dentro desse trabalho de pesquisa de vocês. E eu estou falando do MT Ciência quando eu estou falando de pesquisa. Essa é uma ideia, é um projeto que a Roberta e o Evaldo, doutora Roberta e doutor Evaldo, coordenam na Universidade Federal de Mato Grosso. E no segundo bloco nós vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também dos 12 livros escritos pelo Dr. Roberto, pelo Dr. Evaldo e a doutora Roberta. Tenho mania de trocar o nome dos dois. E nós vamos falar desses 2 livros premiados também. O MT Ciência é um projeto maravilhoso que estende o conhecimento e o know-how desse nível de pessoas que trabalham na Universidade Federal de Mato Grosso em Sinop, né, de toda essa potencialidade, todo esse potencial, esse conhecimento, além dos portais da universidade.
e através também do site que está dentro da casa de todas as empresas e de todas as pessoas. Então, no segundo bloco, nós vamos falar mais sobre o MT Ciências. Até já! Você está acompanhando o programa Norte Empreendedor.